Vamos então resolver o conjunto de exercícios F38 e F39 de figuras geométricas sobre figuras semelhantes. Este conjunto de exercícios tem 4 perguntas. Antes de iniciar a resolução das mesmas, vamos iniciar pelo conceito de figuras semelhantes. É importante então recordar o que são figuras semelhantes. Nós, a partir de uma determinada figura, podemos obter 3 tipos de figuras semelhantes. Podemos obter uma redução, e no caso da redução, o que é que acontece? A figura imagem tem dimensões proporcionais à figura objeto, mas inferiores. Podemos obter uma figura exatamente igual, que é a que nós denominamos geometricamente igual, e neste caso a figura imagem e a figura objeto têm as mesmas dimensões. Ou podemos ter um aumento de dimensão, isto é, a figura imagem tem dimensão superior à figura objeto, mas as dimensões são proporcionais. Portanto, no esquema apresentado, se partimos da figura da esquerda para a figura da direita, obtemos sempre uma figura semelhante. Neste caso, uma redução, uma igualdade e uma ampliação. O que são então figuras semelhantes? Duas figuras geométricas são semelhantes quando é possível estabelecer entre os respectivos pontos uma correspondência 1 a 1, de tal modo que as distâncias entre os pares de pontos correspondentes são diretamente proporcionais. Isto é, esta figura mais pequena é semelhante a esta figura maior. E porquê que é? Se nós analisarmos a dimensão AB, é diretamente proporcional à dimensão A'B', assim como a dimensão BC é diretamente proporcional à dimensão B'C'. Quando a constante de proporcionalidade é exatamente a mesma, isto é, entre os segmentos correspondentes, então podemos dizer que as figuras são semelhantes. Neste caso, temos uma ampliação, podemos ter a geração de uma figura geometricamente igual ou poderíamos ter uma redução. Portanto, em termos gerais, podemos dizer que dois polígonos convexos são semelhantes quando existe uma correspondência entre os segmentos correspondentes e essa constante de proporcionalidade é exatamente igual para todos os segmentos correspondentes. A semelhança será uma isometria se e apenas se a respectiva razão for igual a 1, isto é, se a figura imagem for exatamente igual à figura objeto, não for uma redução nem uma ampliação. Vamos então ver a nossa primeira questão. Consideramos então os retângulos A e B. A primeira pergunta que é feita é a seguinte: os retângulos A e B são semelhantes? Justifica a tua resposta. Depois as outras perguntas veremos sequencialmente. Vamos então ver. Para que os retângulos A, B, C, D e A'B', C'D' sejam semelhantes, é necessário que exista uma correspondência entre os lados, tal que os comprimentos dos lados correspondentes sejam diretamente proporcionais. Isto é, existe o número R1 que multiplicado por AB seja igual à A'B', onde esse R1 é igual ao quociente entre o comprimento do segmento A'B' pelo comprimento do segmento AB. No nosso caso temos 13 dividido por 3.5 dá 0.8571. Para que os retângulos sejam semelhantes, então esta constante R2, que resulta do quociente entre os segmentos correspondentes B'C' e o segmento BC, terá que ser igual. Como nós vemos, não é. Portanto, 0.6 dividido por 1 é igual a 0.6. Como a constante de proporcionalidade entre os segmentos AB e A'B' é igual a 0.8571 e a constante de proporcionalidade entre os segmentos correspondentes B'C' e o segmento BC é igual a 0.6, podemos dizer que os retângulos A e B não são semelhantes. Para serem semelhantes, estas duas razões teriam que ser a mesma. Vamos analisar aqui o slide estático do GeoGebra, onde nós temos o retângulo A e o retângulo B. O que é que nós verificamos? Se fizermos passar retas pelos vértices correspondentes A, A' e B, B', estas duas retas vão se intersetar aqui neste ponto OAB. Em termos geométricos, o que é que nós verificamos? Ou podemos verificar mais à frente, quando dermos as homototias. A distância deste ponto OAB a A' é 0.8571, que é a nossa constante entre os segmentos A'B' e AB, do comprimento OABA. Portanto, este comprimento daqui até aqui é 0.8571 do comprimento daqui até o ponto A. Do mesmo modo, podemos traçar para os segmentos correspondentes BC e B'C.
Só que neste caso, os pontos de interseção destas duas retas, que passam pelos vértices, já não vai ser aquele ponto, vai ser este ponto OBC. E então, do mesmo modo, a distância do ponto OBC a B' é igual a constante. É igual a esta constante, a 0,6 do comprimento de OBC a B. Em termos geométricos, nós podemos verificar que estes dois retângulos não são semelhantes. Não são semelhantes porquê? Porque para serem semelhantes, estes pontos OAB e OBC teriam que ser coincidentes. Neste caso é que as constantes seriam exatamente iguais. Isto é, a constante de proporcionalidade entre os respectivos comprimentos seriam as mesmas. Como não são, os pontos são diferentes. Para que os dois retângulos fossem semelhantes, nós teríamos que ajustar as duas razões de proporcionalidade. Vamos supor que queríamos ajustar esta razão a 0,8571, isto é, a razão entre A', B' e AB. Então, nesse caso, multiplicaríamos o comprimento do segmento objeto BC igual a 1 por esta constante e iríamos obter então o segmento de reta correspondente B', C' igual a 0,857. Então, neste caso, os retângulos seriam semelhantes. Ou então, ajustaríamos a outra razão. Isto é, se o ajustamento fosse feito para a razão R2, então nesse caso teríamos a passagem do segmento BC para o segmento B', C' mantinha-se em 0,6 e a passagem do segmento de AB para o segmento A', B' seria 0,6 vezes 3,5, ou seja, íamos obter 2,1 cm. Neste caso, o ponto comum seria este, isto é, o ponto OAB resultante da interseção das retas que passam pelos vértices correspondentes seria o mesmo, ou seria coincidente com o ponto OBC que resulta da interseção das retas que passam pelos vértices correspondentes aos segmentos AB e A', B'. Como nós podemos confirmar, os dois pontos, o ponto OAB e o ponto OBC, coincidem, o que significa que existe um centro de semelhança, e neste caso, como o objeto é maior que a imagem, significa que esta semelhança é uma semelhança de redução. Vamos à segunda questão. Constrói um retângulo semelhante ao retângulo A numa semelhança de razão 2. Portanto, se a razão de semelhança é igual a 2, significa que o segmento correspondente ao segmento AB, que é o segmento A', B', vai ter o comprimento duas vezes o segmento AB, ou seja, 2 vezes 3,5 dá 7. Do mesmo modo, o segmento correspondente ao segmento BC, que é o segmento reta B', C', será 2 vezes 1, ou seja, 2. Então nós temos, neste caso, temos uma semelhança, mas temos uma ampliação. Isto é, as dimensões do retângulo imagem são superiores às dimensões do retângulo objeto. E neste caso temos então uma ampliação de razão igual a 2. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra esta ampliação de razão 2. Portanto, vamos traçar o retângulo objeto, que é 3,5 por uma unidade, e vamos marcar as dimensões do retângulo imagem. Se é razão 2, significa que A', B' vai ser 2 vezes 3,5, ou seja, 7 unidades de comprimento. E B', C', que é a imagem do segmento BC, vai ser 2 vezes 1, ou seja, 2 unidades de comprimento. Como nós podemos ver aqui, temos aqui uma ampliação, em que este retângulo é o retângulo objeto e este segundo é o retângulo imagem. E verificamos que o centro da semelhança é este ponto, isto é o ponto de interseção das retas que passam pelos vértices correspondentes. O que significa que, por exemplo, este comprimento OA' é igual a 2 vezes o comprimento do segmento OBC-A. Do mesmo modo, este segmento todo, OAB a C', é o dobro do segmento OAC. Como nós podemos ver aqui, o centro da semelhança deixou de estar à direita, passou a estar à esquerda. Isto é, o centro da semelhança, neste caso, como é uma ampliação da esquerda para a direita, está
posicionado ao lado esquerdo do objeto, que é, neste caso, o objeto com menores dimensões. Vamos à terceira questão. Constrói um retângulo semelhante ao retângulo B numa semelhança de razão igual a 2/3. Portanto, 2/3 é inferior à unidade, significa que se este é o retângulo objeto, o retângulo imagem será um retângulo com dimensões inferiores. Portanto, em termos estáticos, será qualquer coisa deste género. Temos aqui o retângulo objeto, o retângulo imagem, o centro de semelhança é aqui à esquerda, portanto, posicionado ao lado esquerdo do retângulo de menores dimensões. Do mesmo modo, a distância que vai desde o ponto OBC a A é 2/3 da distância que vai desde a OBC à linha. Portanto, este comprimento pequeno é 2/3 deste comprimento maior. Isto para todos os outros segmentos ou vértices correspondentes. Vamos ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Neste caso, o objeto imagem é este de baixo. Vamos definir as dimensões. A' e B' será igual a 3 unidades de comprimento. E B'C' será igual a 0,6 unidades de comprimento. Se nós vamos ter uma semelhança que é uma redução, significa que as dimensões do segmento correspondente à A' B', que é o segmento AB, o segmento AB terá de comprimento 2/3 de 3. 2/3 de 3 é exatamente 2 unidades de comprimento. Do mesmo modo, o segmento correspondente a B'C', que é o segmento BC, terá 2/3 de 0,6. Se tivéssemos um seletor para o retângulo imagem, seria mais fácil posicionar. Neste caso, só coloquei seletores neste retângulo azul. De qualquer modo, podemos verificar que a passagem deste retângulo maior para este retângulo menor é uma redução, que também fica posicionada à esquerda, porque exatamente o ponto de interseção destas retas que passam pelos vértices correspondentes interceptam-se todos naquele ponto OBC, ou que é coincidente com OAB. Vamos então ao segundo problema, que diz o seguinte: um quadro tem a forma de um retângulo de largura 3 cm e cuja diagonal mede 10 cm de comprimento. Indica a razão de semelhança para um quadro semelhante cuja diagonal seja 25 cm, ou, na segunda situação, para uma largura que seja 1,5 cm. Antes de iniciar o problema, vamos ver como é que se faz a construção de um retângulo conhecida a sua largura e a diagonal. Vamos ver, por exemplo, como é que se constrói um retângulo de largura de 2 cm, neste caso não são 3, por exemplo 2. Traça-se esta circunferência de centro no ponto A. Sabemos que os lados serão perpendiculares ao lado AD, a diagonal será AC e que terá um raio definido pelo segundo seletor, neste caso igual a 10 cm. E temos então o triângulo ABCD definido. Vamos então à primeira questão. Se passarmos então de um retângulo com uma diagonal de 10 cm para um outro retângulo com diagonal de 25 cm, significa que vamos ter uma ampliação. Passamos de 10 para 25. Com estes dois segmentos correspondentes e, portanto, com essa correspondência, nós conseguimos definir a razão da semelhança. Portanto, se AD é igual a 3 cm, que é este lado, a largura, e se AC, que é a diagonal, vale 10 cm, a linha C' é o segmento correspondente, vale 25 cm, então significa que o segmento AC é o segmento correspondente à AC'. Neste tipo de semelhança, sabemos que, neste caso, o comprimento AC vezes a razão vai ser igual à linha C'. De onde, resolvendo em ordem AR, temos 25 dividido por 10 é igual a 2,5. Temos então uma ampliação de razão 2,5. Portanto, se a largura do retângulo é AD é igual a 3 cm, significa que a largura do retângulo imagem será 3 vezes 2,5, ou seja, 7,5 cm.
Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Vamos começar por construir o retângulo conhecido a sua largura e a diagonal. Neste caso, largura igual a 3 cm, diagonal igual a 10 cm. Vamos conseguir definir o retângulo objeto. Cá está, largura igual a 3, portanto, temos de definir aqui o lado AD. A perpendicular a este lado, define os outros dois lados consecutivos. E a partir do seletor de diagonal definimos a circunferência de raio igual a 10 cm. Temos então a diagonal definida, AC, e portanto, baixando a paralela ao lado AB, interseta esta reta perpendicular ao lado AD, definimos então os 4 pontos, A, B, C, D. Temos o retângulo definido. Vamos agora definir então o retângulo imagem. Se a razão é igual a 2.5, significa que a diagonal passa de 10 cm para 10 vezes 2.5, ou seja, 25 cm. Vamos definir aqui no seletor, neste momento está em 12.3 para 25 unidades de comprimento, neste caso 25 cm. Fazer a aproximação ao inteiro 25. Cá está. E a largura será 3 vezes 2.5, ou seja, 7,5. Neste momento está em 2.9. Vamos aumentar, recorrendo ao segundo seletor. Temos então 7.5 e temos a ampliação definida. Como nós vemos aqui, o centro desta semelhança é este ponto OAB, coincidente com o ponto OBC. Do mesmo modo que vimos nas outras semelhanças, a distância de OBC a A' é igual a 2 vezes e meia a distância de OBC a A. Portanto, este comprimento total, que é definido sob o vértice da imagem, é igual ao comprimento do respectivo segmento de reta definido sob o vértice correspondente no objeto, vezes a razão, neste caso é 2.5. Portanto, esta distância vezes 2.5 vai dar esta total. Na linha 2, o segmento correspondente deixa de ser a diagonal e passa a ser a largura do segundo retângulo. Portanto, passamos de uma largura de 3 cm para uma largura de 1.5, ou seja, há uma redução de quanto? Vamos ver que é de 0.5, ou seja, de 1 meio. Temos então a largura AD igual a 3 cm, a diagonal igual a 10, e temos a nova largura que é 1.5 cm, que é a linha D'. Portanto, sabemos que AD vezes a razão vai dar a linha da linha. Portanto, este comprimento vezes a razão que nós pretendemos conhecer vai ser igual ao segmento imagem. Neste caso será, portanto, comprimento AD vezes a razão vai ser igual ao comprimento da linha D', onde resolvendo em ordem R obtemos 0.5, ou seja, 1 meio. Portanto, temos uma redução de razão igual a 1 meio. Neste caso, verificamos que o centro da semelhança é este ponto aqui em baixo. Existe uma redução quando passamos do objeto para a imagem. E o que é que nós podemos verificar? Que esta distância de OBC a B é exatamente o dobro da distância de OBC a B'. Ou seja, OB' é igual a 1 meio da distância de OBC a B. Isto para qualquer outro segmento correspondente. Vamos ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Começamos por construir o retângulo objeto. Largura igual a 3 cm, diagonal igual a 10 cm. A construção é do mesmo tipo. E, tendo definido o retângulo objeto, vamos definir o retângulo imagem. Portanto, se há uma redução de 0,5,
significa que este lado que tinha AD, que tinha 3 cm de comprimento, passa a ter 3 vezes 0,5, ou seja, 1,5. E a diagonal do mesmo tipo, não é? Era 10, passa a ter 5. Vamos fazer a aproximação às 5 unidades. Cá está. Portanto, diagonal 5, passou de 10 a 5. A largura passou de 3 a 1,5. Portanto, temos uma redução, uma semelhança que é uma redução, de razão igual a 1,5. Vamos ao terceiro problema, que diz o seguinte: considera como unidade de comprimento o lado de uma quadrícula. Portanto, esta é a unidade de comprimento. Desenha no teu caderno uma figura semelhante à dada, sendo 3/4 a razão de semelhança. Portanto, nós, se analisarmos o quadriculado, verificamos que esta altura do H é 10 unidades de comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta largura são 2, esta aqui, largura interior, são 4, e esta espessura aqui são 2 unidades. Portanto, com estas dimensões definidas, sabendo a razão que é 3/4, ou seja, 0,75, nós conseguimos determinar o comprimento dos segmentos correspondentes. Por exemplo, o segmento correspondente a AB será A', B', que é igual a AB, que é 10 unidades de comprimento, cá está, 10 unidades de comprimento, vezes a razão, que é 0,75, dá 7,5. Quer dizer, esta dimensão passa de 10 para 7,5, é uma redução. E das outras do mesmo modo. Esta AL, que tem 2 unidades de comprimento, passa para 1,5, e esta que tem 4 passa para 3 unidades de comprimento. Portanto, obteremos qualquer coisa em termos estáticos no GeoGebra deste tipo. Portanto, o H objeto e o H imagem. Verificamos que o centro para a posição relativa entre o objeto e a imagem é aquele ponto. Se nós fizermos variar aqui a posição do H imagem, é evidente que o centro de semelhança vai se alterar, como nós vamos ver já em seguida. Vejamos então em termos dinâmicos. Vamos definir ou desenhar o H objeto, né? Está aqui desenhado, de acordo com as dimensões que nos foram dadas, e vamos traçar o H imagem, tendo em conta a relação do comprimento do segmento e a razão da semelhança, que neste caso é uma redução de 0,75, ou seja, 3/4. Em termos geométricos, como é que nós desenhamos isso? Começamos por desenhar um segmento paralelo ao AB, de comprimento igual, neste caso, não de 10, mas a 10 vezes 0,75 dá 7,5 unidades de comprimento, e a partir daí, com o raio, ou com a largura, portanto, definido numa circunferência, pelo raio de uma circunferência, e a perpendicularidade com o segmento anterior, vamos traçar o H imagem. Vejamos em termos geométricos como é que isso é feito. Temos o A', B'. Tem uma razão igual a 3 neste caso ainda. Depois acertaremos para a razão definida, que é 0,75. Portanto, o segmento B', C' será perpendicular ao segmento A', B', e com o comprimento 0,75 daquele comprimento respectivo no objeto. A partir daqui traçamos as perpendiculares e vamos obtendo sequencialmente os diversos vértices do H imagem, neste caso para uma razão igual a 3, né? Que não é o nosso caso. Mais uma perpendicular, mais outra perpendicular, e finalmente esta última, fechando, obtemos o H imagem.
Neste caso, o centro para uma razão igual a 3 será ali. Mas no nosso caso, será uma razão de simetria igual a 0,75. Portanto, será uma redução. Passando do objeto para a imagem, vamos obter uma redução. Cá está. Vamos aqui definir o 0,75. Significa que o centro de semelhança vai estar aqui para baixo, para o lado direito. Cá está. 0,75. Há uma redução deste objeto para esta imagem. Se alterarmos a posição da imagem relativamente ao objeto, verificamos que o centro de semelhança altera de posição. Mas todas as relações métricas entre os segmentos correspondentes são exatamente os mesmos. Vamos já ver em seguida que o GeoGebra tem uma função específica que elimina, cá está, que simplifica todo o cálculo geométrico de uma semelhança, tendo em conta a razão, como já vamos ver. Deixaremos depois os pormenores para mais tarde, mas de qualquer modo ficam aqui com uma ideia. Procuram aqui em inglês, será aqui Translate by Vector. Abaixo é o Delete from Point. Ou, se procurarmos o português, vamos procurar aqui a língua, o idioma português. Já está. Homotia de centro num ponto e razão R, que é exatamente a semelhança que nós estamos a tratar e que veremos mais à frente em detalhe. Portanto, esta semelhança, quando se passa para uma redução, uma ampliação ou uma figura geometricamente igual, ou seja, uma isometria, esta semelhança tem um nome específico que se chama homotia, com centro num determinado ponto e uma razão que neste caso é igual a 0,75. Como nós vemos, recorrendo a esta função no GeoGebra, é determinada automaticamente essa figura. Como nós vimos aqui, bastou-nos posicionar o ponto, o centro da homotia no nosso ponto de centro de semelhança que tínhamos determinado antes, e a figura, o H a imagem, aparece sobreposto ao H a imagem que nós tínhamos determinado antes. Portanto, não escusa estar a fazer aquelas construções geométricas. Portanto, esta é uma função e é exatamente uma das vantagens deste software dinâmico, não é? Fazendo variar a razão, automaticamente o objeto e a imagem, o objeto neste caso mantém-se fixo, a imagem é que varia, porque nós estamos a fazer a variar aqui a razão da simetria, que neste caso é uma homotia. Variando o centro, cá está, se pusermos o nosso centro, coincide com a imagem. Vamos então ver a sequência em termos dinâmicos de construção, agora sequencialmente, para ficarmos com uma ideia final sobre a questão geométrica. Colocamos o seletor em animado, em automático, ele vai percorrer a sequência de construção temporizada. Estamos a ver, em primeiro lugar, a construção do H imagem, tendo em conta a nossa razão de 0,75, ou seja, 3 quartos, as perpendiculares sequenciais, e vamos verificando que a interseção das duas retas que definem cada um dos segmentos sequenciais coincidem sempre com o mesmo ponto, ou seja, este ponto é o centro da semelhança.
Como nós já vimos, este tipo de construção, escusamos, eu estou aqui a fazê-la, só por uma questão de ficarem com uma ideia de como é que é feita em termos de régua e esquadro, mas em termos de GeoGebra não é necessário isso, não basta socorrer-nos daquela função homotetia e definir o ponto dessa homotetia e a razão, e ele automaticamente dá-nos a imagem tendo em conta o nosso objeto. Cá está. Certo? Vamos finalmente ao quarto problema, que diz o seguinte: o triângulo B é uma ampliação do triângulo A. Efetivamente, nós vemos que é uma ampliação. Esta medida deste cateto aqui tem 5 unidades de comprimento, passa na imagem a ter 6. Portanto, há uma ampliação. A pergunta que se faz aqui é o seguinte: qual é a razão de semelhança? Vamos então recordar o seguinte: se o triângulo B é uma ampliação do triângulo A, significa então o quê? Que o objeto é o triângulo A e que a imagem é o triângulo B. Não é? Portanto, se este é uma ampliação daquele, este é o objeto, o que se obtém no final é a imagem. Para podermos saber qual é a razão de semelhança, necessitamos de conhecer as medidas de dois segmentos de reta correspondentes. E temos, efetivamente, dois segmentos de reta correspondentes. Temos este cateto, que inicialmente tinha 5 unidades de comprimento e passou a ter 6 unidades de comprimento. Portanto, sabendo esta relação, nós temos a razão de semelhança. Estes segmentos de reta deverão ser diretamente proporcionais, e são, isto é, a medida do comprimento do segmento de imagem, que neste caso é o 6, deverá ser igual ao produto de uma constante R, que vamos determinar, chamada razão de semelhança, pela medida do segmento de reta e objeto respectivo. Neste caso é este 5. Portanto, 6 é igual a 5 vezes R, onde R é igual a quanto? Onde R é um número maior que 1. Temos então o triângulo x1, y1, z1, que é o triângulo objeto, e temos o triângulo x2, y2, z2, que é o triângulo imagem. Nós sabemos que 6 é igual ao produto de uma razão, R, vezes 5, onde resolvendo em ordem R, R é igual a 6 sobre 5, ou seja, 1,2. Efetivamente, para passarmos de 5 a 6, temos que multiplicar por um número que tem que ser superior à unidade. Neste caso é 1,2, certo? Como R é maior que 1, significa que nós estamos perante uma semelhança que é uma ampliação. Isto porque as dimensões do triângulo imagem são maiores que as dimensões do triângulo objeto. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Vamos definir o nosso triângulo objeto e as nossas dimensões. Neste caso, x1 e y1 igual a 5. Se marcarmos ali o ponto x2, fazemos passar a reta definida pelo vértice objeto deste segmento x1 e y1. Temos então aqui o primeiro ponto e por uma paralela a esta primeira vamos definir o vértice imagem do vértice y1. Obtemos então o segmento correspondente a x1 e y1, que é o segmento x2 e y2 do triângulo imagem. Verificamos então que para uma razão de semelhança igual a 1, estamos perante uma isometria, isto é, o triângulo que vamos obter é um triângulo geometricamente igual, isto é, com as mesmas dimensões. Só fazendo variar a razão para valores diferentes de 1 é que nós vamos obter os centros de semelhança. Se for razão igual a 1, ou seja, se for uma isometria, as retas são paralelas, as retas de diferença são paralelas, não existe esse centro. Perpendicular, neste caso paralela ao lado x1, z1, definimos o terceiro vértice imagem, z2, então verificamos que os triângulos são semelhantes. Neste caso, uma razão igual a 1,2. O comprimento de 5 passa a 6. O outro cateto do triângulo, o outro lado do triângulo, neste caso não foi definido no problema, é indiferente as medidas que nós possamos definir. Verificamos se alterarmos a posição relativa entre objeto e imagem, o centro de semelhança altera de posição. Cá está, passou de um lado para o outro, neste caso, passamos para uma redução. Estamos perante agora uma ampliação. Reparemos que o centro de semelhança passou de uma posição para a outra. Neste caso, razão igual a 1, as retas são paralelas, não existe centro de semelhança.
medida 5, medida 5, né? É sempre paralelo. Alterando a posição ou formato do triângulo objeto, alteramos a posição o formato do triângulo imagem. No nosso caso concreto, temos uma razão de semelhança igual a 1,2. Portanto, existe uma ampliação. Alteramos a posição relativa, o centro de semelhança altera a sua posição.